Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Tô gravando agora a nossa quarta aula de introdução a redes. E aí vou falar um pouquinho sobre a parte de equipamento, cabo de rede. Hoje vai ser um negócio mais prático, sabe? Vamos pegar toda a teoria da aula passada, a gente vai já colocar em prática. Mas antes de a gente cair lá no Pocket Tracer, eu queria trazer alguns equipamentos que eu acho que é importante vocês entenderem, tá? Depois até, quando a gente vai falando um pouco mais de camadas, a gente vai talvez entender um pouco mais o funcionamento, uma parte mais profundo, digamos, desses equipamentos, que muitos são difundidos aí, vocês devem ter em casa, ou já ouviram falar alguma coisa desse tipo. Então, em alguma situação, você deve ter se deparado com alguns equipamentos desse aqui. Até porque praticamente boa parte das pessoas que acreditam assistindo no YouTube tem acesso à internet em casa. Então, a gente pode estar vendo esses equipamentos em casa com mais frequência e tudo mais. E os termos vão se tornando mais populares ao decorrer do que isso vai se tornando mais comum, tá? Então vamos lá. Então eu tenho alguns equipamentos de rede aqui. Eu trouxe praticamente os principais. Alguns já não estão sendo mais tão utilizados na casa das pessoas, mas outros aqui de fato já estão mais populares, tá? Eu tinha há um tempo atrás um equipamento que era chamado de modem, né? Esse modem, ele era um modem ADSL. Como é que eu sei que ele é um modem ADSL, Okla? Porque atrás dele vinha um fio telefônico de telefone. Esse aqui é um conector de telefone, esse aqui é um cabo de telefone, tá? Não confundam com aquele mais antigo ainda, que era aquele que ficava na internet, o telefone, que o pessoal chamava de internet de escada, tá, pessoal? Não tô falando desse, tô falando da evolução da internet de escada, que é o ADSL. Acredito que acho que ninguém usa internet mais de escada, nem tem na verdade, mas então eu tenho um equipamento, esse equipamento aqui, ele se popularizou bastante foi uma das primeiras tecnologias, digamos assim, de internet que chegaram, começaram a se popularizar ali com 1 mega, 5 megas de internet. Então esse cara aqui realmente era uma tecnologia bastante cara, tá? Aqui atrás ele tinha 4 conexões, para você ligar 4 computadores, ou para você poder expandir, e alguns deles já vinham com uma anteninha, né? Que era uma anteninha de Wi-Fi. Não era Wi-Fi também na época, era uma tecnologia muito nova, não era todo aparelho celular que tinha, só alguns computadores, quando eram notebooks que tinham Wi-Fi. Então ele era um cara bem simples mesmo. Só que, pessoal, é um erro confundir que isso aqui tudo as pessoas geralmente chamam de roteador. Eu tenho um roteador lá em casa. É bem comum esse erro. Só que dentro desse equipamento, ele geralmente tem 2 a 3 caras embutidos, tá? O cara, por exemplo, que distribui o Wi-Fi, ele é chamado de Access Point. Ele pode tanto ser vendido separadamente, como é o cara aqui, como é o caso desse aqui, ó. Esse aqui eu tenho um access point dedicado somente para distribuir Wi-Fi. Ele tem uma entrada só de cabo, geralmente 1 ou 2 entradas, tá? Essa entrada, ele recebe internet e propaga, né, esse sinal pelo ar, tá? Então ele tem um equipamento dedicado somente para access point, ou também abreviado para AP, né? Esse cara também, ele é um modem. Por quê? Porque ele faz uma modulagem e uma desmodulagem, por isso que o nome modem, ele faz uma modulagem e uma desmodulagem do sinal aqui, para se passar pelo cabo do fio do telefone. Ali até a operadora, através desse telefone, com um pulso elétrico, de fato, e lá eles faziam uma conversão, lá tinham os equipamentos que faziam essa conversão para se ligar e se conectar à rede global de internet. E esses outros cabos, como vocês podem ver, eram para ligar dispositivos, né? Então, isso aqui é uma espécie de switch. Vocês acho que já devem ter visto falar também disso aqui, tá? Então, esse aqui é os antigos, então se você encontrar um fiozinho de telefone desse, ó, tá vendo aqui embaixo, ADSL, ó, conectado esse aqui, você vai estar tendo um equipamento ADSL, tá? Ultimamente, de um tempo pra cá, a fibra ótica tem barateado muito, e as grande maioria das empresas tem entregado fibra ótica até a sua casa. Então é bem comum que, se você pedir uma dessas operadoras, a empresa ela vai colocar um equipamento como esse aqui, que é um ONU, certo? Eu não lembro exatamente o significado da ONU, mas a ONU, basicamente, você vem com a fibra ótica, encaixa aqui, e vem uma saída só. Ela pode ter tanto desses aqui, como pode ter equipamentos mais assim, ó. Vou botar aqui, roteador Wi-Fi. Que aí, se você perceber, deixa eu pegar aqui um mais comunzão, tipo assim, ó. Certo? Não é exatamente esse modelo, não é? Deixa eu colocar aqui na internet. Modem, ONU, não, ONU, roteador. Aqui, ó. Esse aqui eu tenho mais. Ó, esse aqui é um clássico equipamento. Ó, ele tem tanto a questão do Wi-Fi, ó, tá? Ele tem uma lãzinha aqui embaixo. Geralmente aqui embaixo ele encaixa a fibra ótica aqui. Tem um conector de fibra ótica. Então ele tem múltiplas possibilidades. Ver mais alguma coisa, ver se eu consigo ver o conector e mostrar pra vocês, ó. Ó, pode acontecer situações como essa também, ó. Chega aqui a fibra ótica. Aí, como esse equipamento não tem Wi-Fi, aí você liga esse aqui num cabo, ó, liga em um outro equipamento, que esse aqui no caso ele é um roteador Wi-Fi, tem um roteamento nele, tem um roteador em si, o AP e o switch, ó, tudo num equipamento só.
tá? Isso aqui eles fazem isso aqui para economizar custo e tudo mais. Então pode acontecer situações como essa aqui também, como pode ter um equipamento só com isso tudo, que é o que eu tô querendo achar. Geralmente, eu não tô conseguindo ver nenhuma foto aqui. Tô aqui, ó. Tá vendo? Então a fibra ela vem aqui, ó, ela enrola aqui embaixo e aí o conector é bem aqui, ó. Então a fibra entra aqui por baixo e ele é praticamente o equipamento todo. Então ele é Uno, ele é roteador, ele é switch e ele é access point. Tudo no equipamento só, tá? Às vezes também eles chamam de GPON, que é a tecnologia que usa esse tipo de coisa. Tá? Então vocês vão encontrar no mercado muitos equipamentos parecidos, tá? Mas vocês saibam os nomes corretos, que às vezes pode muito bem você confundir, ou às vezes achar que, o que é esse aqui? Por que esse é diferente desse? Então vocês já têm uma noção mais ou menos disso aqui, tá? O switch, pessoal, ele é um cara muito simples. Ele é um equipamento muito simples, geralmente utilizado para expandir o número de equipamentos que esse cara inicial aqui não suporta. Então vocês podem perceber que aqui ele só tem 4 saídas. Então eu só poderia ligar cabeamento através de cabo, né? Só 4 computadores. Mas se eu tivesse para ligar, quisesse ligar vários outros dispositivos, como é que eu faria isso? Aí eu teria que ligar de um equipamento desse num switch desse. E aí vocês podem perceber que eu tenho switches aí de 8, 16 portas, 24, 48 portas, já vi até de 52 portas. É o limite. A partir disso aí que eu preciso ligar mais dispositivo, tem que fazer uma coisa chamada cascateamento, tá? Então vocês vão encontrar aqui de 8 portas, esse aqui já é 2, 4, 6. Cada barramento desse é 8, esse aqui é 16. Tem algumas conexões aqui, mas deve ser de uplink, que são conexões de velocidade maior, e aqui algumas conexões de fibra, tá? Aqui o access point a gente já falou, e aqui eu queria falar um pouco também sobre a questão das tecnologias, né? Você vai encontrar esse cabo patrançado, que também é chamado algumas vezes de cabo UTP, que é o nome bonito dele, né? Que eu não vou nem me arriscar a ler esse termo, que é um Shield Trooper to Transfer, uma coisa assim, tá? Ele é feito de cobre, tá? Então existe são 8 fios metálicos aqui, que estão aqui dentro. Então se você dá uma olhada aqui, cabo de rede par trançado, é um outro nome também que o pessoal utiliza bastante. Deixa eu pegar um descascadinho aqui. Então, ó, se você descascar ele aqui, tirar essa ponta, você vai encontrar 8 fios como esses, ó. Só por isso que são par trançado, porque eles são trançadinhos assim, tá? E aí quando você liga esses quatro pares num conector RJ45, que é esse aqui. E aí esse RJ45 vai exatamente entrar nessas conexões aqui, já é padrão, tá bom? Então aqui, tanto no switch, como também nesse modem, ou alguma ONU, enfim, vai depender da sua necessidade. Esse aqui é o cabo mais comum de você encontrar para fazer ligações, beleza? Aí logo em seguida eu tenho, interessante aqui também que ele, por ser de cobre, o que passa dentro dele, né, o que vai ser transmitido através dele é sinal elétrico. Né? Então é pulso elétrico. Quando a gente for falar um pouco mais de camada de rede, na parte mais física, a gente vai entender que isso tudo, ele converte aqueles dados, toda a informação que você faz, quando você clica, por exemplo, no navegador, ele converte tudo aquilo em 0 e 1, que é uma linguagem de máquina, e essa linguagem de máquina, dependendo do meio físico que vai ser transmitido, ele converte, nesse caso aqui desse cabo, ele converte em sinal elétrico, pulso elétrico. Esse pulso elétrico ele vai ter uma tensão, né, o pessoal chama de voltagem, mas é errado também, é uma tensão em volts, que pode ser ali 5 volts e depois 3 volts. Então o que é 5 é 1 e o que é 2 ali, 3 é 0. Tá? Então você vai ter esse recebimento desse tipo de sinal, que aí a pessoa manda com valor, ele recebe lá e ele consegue interpretar essa informação. Tá? É bem avançado, pessoal, só para vocês entenderem aí como é que seria. Tá? Eu tenho aqui a fibra ótica, que hoje está sendo bastante utilizada pelos provedores. Então ele basicamente aqui dentro desse condutor existe um isolamento, e dentro aqui bem pequenininho, pessoal, esse aqui, pessoal, é tão fino, que é quase um fio de cabelo, sério mesmo. Eu tenho aqui um cabo de fibra ótica aqui em casa, que não dá para mostrar, mas quando eu pego, ele realmente é tão fino quanto um fio de cabelo. E aí ali dentro, ele tem tipo uma casquinha, tá vendo aqui, ó? Como se fosse um revestimento, e aqui dentro, pessoal, é um vidro espelhado. Certo? E aí o sinal elétrico ali, que não é sinal, na verdade, ele não é elétrico, perdão, ele é uma luz. Então essa luz ela vai rebatendo ao decorrer dessas camadas até chegar no dispositivo. Isso aqui, pessoal, é infinitamente mais rápido, claro. Vocês devem saber que a velocidade da luz é infinitamente mais rápido do que sinal elétrico, tá? Fora que sinal elétrico também gera interferência eletromagnética, e motores, equipamentos que estejam próximos aqui, por exemplo, se você colocar um sinal de energia elétrica junto com um cabo desse aqui, vai gerar interferência na sua internet. Então, se a sua internet estiver ruim aí, porque o eletricista colocou o cabo de rede junto com o cabo de energia, você já sabe o que pode estar acontecendo, tá bom? Então a fibra ótica ela não acontece esse tipo de coisa, ela não tem esse tipo de coisa, e ela consegue se estender por milhares de quilômetros. Então a gente hoje tem a internet de altíssima velocidade graças à fibra ótica. Inclusive eu vi uma matéria hoje, foi ontem, que eles inventaram um tipo de fibra ótica que dá para ser transmitido pelo ar. Então, tipo assim, pessoal, aguardem aí sinal, redes Wi-Fi aí de alta velocidade, pode ter certeza disso, tá? Aqui, ó, então o terceiro meio de comunicação, de tecnologias, né? Eu não posso nem tecnologias de conexão mesmo.
é o Wi-Fi. O Wi-Fi, pessoal, ele é comumente utilizado, né? O nome correto é uma rede Wi-Fi, porque o Wi-Fi é uma padronização, mas enfim, são redes sem fio. Aí aqui dentro de redes sem fio a gente tem Bluetooth, a gente tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem rede Wi-Fi, tem outras tecnologias infravermelho, então todas essas tecnologias são redes sem fio, tá? E elas são todas transmitidas pelo ar, né? Então eu posso ter um equipamento que está se conectando, se comunicando com o roteador, esse roteador Wi-Fi aqui, que tem uma antena, um AP, né? Então eu posso ter exatamente essa comunicação através de ondas de rádio, tá? Então a mesma tecnologia que é usada para transmitir no rádio é utilizada também nesses roteadores. Então, resumidamente é isso. E um não tão utilizado, mas tem alguns provedores que ainda utilizam, se não me engano, a Claro ainda entrega aqui em Fortaleza internet com conexão coaxial. Elas recebem até o poste, se eu não me engano, em fibra. A partir da fibra até a tua casa é coaxial. Não me pergunte por quê, talvez seja mais barato, enfim. Mas é uma das coisas que pode acontecer. Ele é muito parecido, pessoal, com aquela conexão de TV para assinatura. É o mesmo tipo de cabo, tá? É o mesmo tipo de cabo. Tipo cabo coaxial. Tem um miolozinho, ó, no meio e uma proteção, uma blindagem ao redor do cabo todinho. Tá? Então, pessoal, já que agora vocês entenderam aí como é que funciona essa questão dos tipos dos sinais e tudo mais, a gente está mais preparado para a gente trabalhar no Packet Tracer. Por quê? Porque o Packet Tracer, para você montar uma infraestrutura, você precisa, a priori, entender o que você está fazendo, né? Então, eu gosto muito de dizer que... Deixa eu só... Será que eu vou conseguir mover isso aqui? Não sei. Vou fazer o seguinte, vou puxar um pouquinho aqui. Vou botar aqui não tão full, mas eu vou colocar assim, para tirar de cima ali desse calinho, tá? Então aqui eu tenho a minha área limpa, quando você abre pela primeira vez o Packet Tracer. Aqui embaixo vocês vão ter alguns grupos, ó. Vocês podem perceber, vou até aproximar aqui, ó. Então eu tenho aqui os meus Network Devices, tá? Eu tenho aqui os End Devices, e esses dois grupos, pessoal, são os principais, tá? Que você vai mais utilizar. O outro, terceiro, é as conexões, que são os tipos de cabo que a gente vai utilizar, ó. Eu tenho aqui um raiozinho que é automático, então ele vai escolher qual cabo que você quer usar. Aqui é um cabo console, esse aqui é usado mais para configurar equipamento, então não é um cabo não tão utilizado. Esse aqui é o cabo, ó, o cabo Cooper Stringer Trogs, que é um cabo para trançado tradicional, e esse aqui é um cabo invertido. A gente vai já falar um pouco sobre esse cabo, mas ele é muito pouco usado também. Aí a gente tem a fibra, a gente tem um cabo de telefone e aqui o cabo coaxial. Os demais aqui, pessoal, são só usados em grandes necessidades. A gente não vai usar nesses cenários aqui que a gente vai montar, não vai ser utilizado, tá? Aqui em Network Device eu tenho roteadores, ó. Esses aqui, pessoal, lembrando que são todos aqui, são roteadores mesmos, tá? Não é aquele parecido com o que você tem em casa, não. São equipamentos que utilizados especificamente para fazer roteamento. A gente vai já falar o que é isso, tá? Aí a gente tem switches também, são equipamentos que têm a função específica apenas de switch. Aí a gente tem hubs, pessoal, hubs a gente não vai utilizar, tá? Hub é uma coisa que praticamente nem é usada mais, tá? Então vamos cortar. Aqui a gente pode até usar aqui, ó, um roteadorzinho misto, daqueles Wi-Fi. Deixa eu trazer um para vocês visualizarem aqui, ó. Se eu clicar aqui, deixa eu expandir um pouco a tela aqui. Ó, olha como ele é. Ele é bem parecido, ó, duas anteninhas, ó, 4 saídasinhas de LAN, eu posso ligar e desligar o equipamento aqui. E vocês vão ter um guiazinho para configurar, ó. Esse guia aqui é muito parecido com o visual do TP-Link para configurar. Vocês vão ter uma série de coisinhas que vocês podem configurar aqui dentro. Não vou mexer nisso agora. Vou apertar Delete aqui para apagar o meu equipamento. Sim, eu quero apagar. E aí o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês façam duas infraestruturas, tá? Eu vou montando aqui e aí vocês vão acompanhando. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem botar nos comentários aí em que momento do vídeo vocês tiveram dúvida e qual foi a dúvida, tá? E aí eu vou estar respondendo assim que possível, beleza? Então eu vou montar aqui, eu vou montar uma infraestrutura aqui onde tem alguns PCs, ó, 2 PCs, 3 PCs. Esses PCs, pessoal, são aqueles computadores tradicionais, né? Que tem uma telazinha, tem um gabinete como esse aqui. Então você já deve ter visto alguma vez na vida esse tipo de PC, tá? Eu vou colocar aqui alguns laptops também, que laptop é a mesma coisa que notebook. E eu vou colocar um servidor, a gente vai já mexer nessa brincadeira, uma impressora, e eu acho que só, tá? Isso tudo, pessoal, eu vou estar ligando isso tudo através de um switch. Então vou botar um switch aqui o switch. O switch, pessoal, cada um, ó, esse aqui, ó, é um switch de 24 portas, certo? Então eu vou colocar logo ele, porque é um switch que não vai precisar botar outro, né? Então, se tiver dúvidas em relação a ele, clica em cima, ó a quantidade de portas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24 portas, tá? Então, o que eu faço agora? Agora, pessoal, eu preciso ligar o switch a cada equipamento desse. Aí a gente utiliza um tipo de cabo, que é o cabo patrançado. Então o cabo a gente já viu que os cabos são aqui, e o patrançado é esse aqui, ó. Aí eu vou no computador, vou ligar na porta Fast Ethernet, tá? E vou ligar no Fast Ethernet, qualquer uma das portas. Eu tenho 24, né? Então eu posso ligar qualquer uma que eu quero. Vou ligar na 1 aqui,
Pronto, liguei. Nesse momento, ó, ele vai fazer um processo de negociação para conhecer, tanto o PC conhecer o switch, como o switch conhecer o PC, né? Então aqui, ó, essa bolinha laranja, quando ele ficar verde, é porque eles estabeleceram a conexão e eles podem depois, a partir daquele momento, conversar. Então eu vou repetindo esse processo, através de cabos. Vou ligar aqui na porta 2, no PC 2, na porta fecha Ethernet. Vocês podem perceber que, ó, aqui já ficou ok, ó, tá vendo? Eles já negociaram lá. Acontece uma série de negociações entre essas máquinas, como velocidade, tipo de tecnologia utilizada, enfim. Então vou continuando aqui. Ok. Ó. Quem quiser procurar um pouco mais, pessoal, porque eu não vou falar, isso de fato eu não vou falar aqui no curso, que é a questão de topologias, né? Vocês podem ver depois e estudar um pouco mais sobre a questão de topologia. Tem topologia estrela, topologia anel. Essa aqui que a gente está fazendo é uma topologia estrela exatamente porque ela representa uma estrela, né? Tem um ponto com várias saídas ao redor dela, tá? Mas é uma coisa que, tipo assim, pra vocês, pra gente, na verdade, que trabalha, que o intuito é trabalhar com hacking, não é uma coisa que a gente vai... a gente precisa saber o que é uma topologia estrela e tal. Não, não precisa. A gente precisa entender mais essa parte da conexão, do tipo do cabo, como é essa infraestrutura, porque a gente, às vezes, a gente tá atacando, ou a gente tá fazendo um processo de pentest, e a gente precisa entender como é que é essa logística interna, tá? E a gente conhece, utilizando algumas ferramentas, mas você precisa ter esse conceito na cabeça de como funciona tudo isso, tá? Então aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho aqui vários aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Com o botão esquerdo do mouse, ó. Eu vou aonde não tem, tá? Selecionei tudo, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Vou arrastar aqui pro lado, ó. Certo? Então agora eu tenho a rede A, ou a rede A aqui do lado esquerdo, e a rede B aqui do lado direito, tá? Aí imaginem, pessoal, que isso aqui são setores diferentes, são andares diferentes de duas empresas diferentes, tá? Que essas empresas, elas conversaram e querem agora, sei lá, elas querem agora fazer uma comunicação entre elas. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vocês viram no vídeo passado, e aí se vocês treinaram ou não, eu tinha que vir em cada máquina aqui, na parte de Fast Ethernet, e configurar um IP para cada um, certo? Então eu vim aqui, ó, 10.0.0.2, aí eu colocava aqui, ó, o IP, aí eu ia lá na outra máquina, fazia a mesma coisa. Só que vocês estão percebendo que, o que vai acontecer? Quanto mais equipamentos eu tiver aqui, isso aqui vocês viram que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipamentos, já dá uma preguicinha, né? Você diz assim, caramba, vou ter que configurar 8 equipamentos, 8 IPs diferentes. Será que não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Até porque, imagina só, quando você ligou a algum computador no seu Wi-Fi ou aí, alguma coisa do tipo, nunca você configurou o IP, correto? Pelo menos eu acredito que não. Você configurou, tem alguma coisa errada. É para isso, pessoal, que eu coloquei aqui um servidor. Um dos serviços do servidor é fazer a gestão dos IPs da minha rede. Então eu posso vir aqui, ó, aqui o servidorzão bonitão, ó, máquina zona, né? Eu vou vir aqui em serviços e vai existir um serviço chamado DHCP. O que é o DHCP, pessoal? O DHCP, ele é um serviço, certo? Específico para distribuir IP na minha rede. Então todo equipamento roteador, aqui, ó, como esses aqui que a gente viu, esse aqui, basicamente esse aqui, ou os mais tradicionais, que foram aqueles que a gente viu nas fotos do Google Image, eles têm um serviço. Então, geralmente quando tem essas portazinhas LANs aqui, e ele se trata de um equipamento modem ou ONU, ele geralmente tem um serviço de DHCP aqui dentro. Então, cada computador que você plugar aqui, automaticamente, na hora que você plugar no computador, ele vai pegar um IP sozinho. Então, geralmente você não vai configurar isso, beleza? Então você volta aqui, Packet Tracer. Então, pra gente não ter que configurar isso manualmente, a gente vai configurar algumas coisas. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai configurar é aqui, ó, o Start IP Address. Eu vou colocar que eu quero que ele comece a distribuir IPs da faixa 10.0.0. Nem preciso botar o ponto, porque a separação já é o ponto. Ponto 10. Então eu quero que ele comece a distribuir IPs a partir do 10.0.0.10, tá? Aqui a máscara de subrede vai ser a seguinte, ó, 255.255.0.0. Então eu quero que tenha 2 octetos para rede e 2 octetos para host. Ou seja, tem a possibilidade aqui de 65 mil redes para um lado, 65 mil hosts para o outro. Tá suficiente, independente do meu tamanho da rede de hoje, tá? Aqui ele me dá o máximo de usuários possíveis, ó, 512 usuários, tá bom? Beleza? Aqui essa parte de DNS a gente não vai estar vendo ainda, e essa parte do get também não vai estar vendo ainda. Vou só habilitar e salvar. Ó, salvei, beleza? Vamos ver se vai estar funcionando isso. Vamos lá para o nossa rede aqui, esquerda, né? Ó, lembrando que eu configurei esse da esquerda. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos pegar essa máquina aqui agora. O que a gente precisa fazer é aqui, ó, vir em Fast Ethernet e marcar DHCP. Será que ela vai pegar IP sozinho? Como é que a gente sabe? A gente vem aqui em Desktop, IP Configuration, ó. Tá um IP aqui, mas aparentemente não é o que a gente quer. Não é
o da faixa que a gente configurou. A gente tem como resetar e forçar ele a verificar isso. Então a gente já é um cara do mundo do program, né? Então eu vou do mundo do CMD. Então eu vou abrir aqui o CMD da máquina. Aí vocês nessas áreas devem estar, bicho, caralho, tem um CMD aqui. Tem um CMD, tá? Então eu vou aproximar vocês aqui e vou dar assim, ó, ipconfig /release. Eu vou apagar tudo, ou seja, vou apagar qualquer configuração de IP que tem na máquina e eu vou dar um ipconfig /renew. O que o renew vai fazer? O release vai zerar tudo e o renew vai solicitar na rede, ele vai mandar uma pergunta. O pessoal, quem que eu tô configurando? Esse aqui, né? O pessoal vai jogar pra todo mundo aqui, ó. Lembra lá do broadcast? Aí ele vai mandar pra todo mundo. Pessoal, quem aí tem um serviço, alguém um servidor e tem um serviço de DHCP? Aí o cara diz, opa, eu tenho. Aí eles vão conversar, né, fazer uma troca assim, de informações, né, que a gente vai ver depois posteriormente que troca de pacotes. E a partir deles, eles vão negociar e ele vai anotar lá no caderninho, o PC, PT, PC0, tem o IP tal. Vamos forçar aqui pra ver se ele pega. Opa, ó, ele falhou, DHCP request failed. Tá, vamos ver aqui se a gente fez alguma coisa errada. DHCP, serviço tá 1, tá, beleza. Eu não sei se eu sou obrigado a colocar o gateway, mas não era pra ser. Não era pra mim ser obrigado, não. Então 10, o máximo de usuários aqui, o TTFT do P não precisa. Tá, beleza. Faltou um detalhe, pessoal, sinto sorry. Pessoal, o serviço tá ativo, tá? Mas ele não pode ele mesmo fornecer IP para ele mesmo. Esse cara aqui é o único da rede que precisa estar com IP fixo. Então geralmente eu boto aqui 10.0.2. Ou boto 1 ou boto 2. Geralmente o 1 eu deixo pro equipamento central, que a gente ainda não tem nesse exemplo. Então eu vou deixar o 10.0.2. O DNS aqui eu não vou utilizar ainda, vou deixar do jeito que tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa para salvar. Eu acho que não. Então, aí aqui, ó, 10.0.0.2, 255.255.00. Pronto, que é o que eu defini lá, beleza? Tá habilitada a porta, não precisa salvar nada aparentemente, tá? Aqui já tá o coisa, ok, fechar. Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos lá. Vamos tentar agora, aqui já tá zeradinho. Vamos dar um, já tá zerado lá, né? Então eu vou dar só um renew novamente. Opa, olha aí, ele já trouxe pra mim, ó, IP address 10.0.0.10, ou seja, o primeiro lá que eu defini. O próximo, aí a gente vai de um por um agora, em vez de definir. Aí eu posso já ipconfig /release port is not using, ok, ipconfig /renew. Pegou 11, ó. Aí, pessoal, claro, eu não precisaria ir de um por um. A partir do momento aqui que eu desligasse essa rede, se eu desligar esse equipamento aqui, ó, vou desligar esse equipamento da energia. Cadê o botão de desligar dele aqui? Cadê? Aqui, cadê? Console. É que eu tenho que puxar o cabo da rede? Não. Olha, era pra ter aqui um molde aqui. Que estranho. Clear. Ok. Mas enfim, a partir do momento que eu desligar esse equipamento da rede, quando eu desligar o computador, eu posso vir, sabe aqui também, ó. Desliga o computador e liga de novo. Pronto. Aí ele vai fazer a solicitação, desligar a pessoa, ligar de novo. Aqui também o notebook, ó. Desliguei, liguei. Aí toda vez no processo de inicialização do sistema, ele verifica se tem um servidor DHCP e tenta pegar um IP. Vamos lá, ó, tá bonitinho. Deixa eu ver se esse aqui já pegou. Esse aqui é o que a gente tinha feito, né? Beleza, já tá feito. Vamos ver se esse aqui já pegou. Vamos aqui, fecha a internet. Acho que aqui não vai pegar ainda, porque ele não tá DHCP aqui por padrão. Vou ter que talvez ir manual mesmo. Acho que agora, se eu desligar e ligar, ele vai. Aham. Deixa eu ver se os outros já. Impressora. Vamos lá, impressora. DHCP. Eu acho que eu vou ter que... aqui pegou, ó. Tá vendo? Já pegou. Então tá pegando, pessoal. Ele pega sozinho, não precisa se preocupar, não. A gente só pode ir lá só pra dar uma conferida. Fecha a internet, ó. A gente bota DHCP. Aí vai fazer a conversazinha lá, ó. Beleza. Show. Config, fecha a internet. DHCP. Ok. PCzão aqui. Config. Fecha a internet. DHCP. Beleza. Agora, pessoal, que eu tenho isso aqui,
eu tenho a minha infraestrutura, digamos aqui, pronta, vocês podem muito bem vir aqui no servidor de novo e dar uma olhada no serviço, ó, de DHCP. Acho que aqui ele não vai mostrar, né? Num serviço mesmo correto, vocês iam ter a lista de IPs que foram distribuídas. Que acho que não vai ter não. Mas fiquem cientes que num serviço mesmo, vocês iam ver a negociação, ou seja, essa listinha de máquinas que for atribuído IP, ele fica salvo nesse servidor DHCP, tá? Então vocês conseguem depois visualizar essa lista e saber quantos dispositivos já foram distribuídos, enfim, tá? Bom, então aqui eu tenho a rede DHCP que está na faixa 10.0, e aqui, pessoal, vai ser, nesse lado de cá, vai ser o 10.10. Então só para fixar agora, para ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos lá, fecha a internet, vamos colocar agora aqui, ó, a 10.10.0.2. E é 255.255. Configuramos o IP. Vocês estão vendo que a faixa aqui é 10.10 e lá era 10.0. Então a rede é diferente, tá? Então a rede está diferente. Então teoricamente, se eu juntasse as duas, como aconteceu lá no nosso primeiro exemplo, não ia conversar. Então aqui eu vou em serviços, DHCP, habilito aqui, digo que é 10.10. A partir do 10, eu quero que ele distribua 255, vou salvar. Show de bola. Aqui vou em cada máquina agora. Olha como ficou mais fácil já, né? Aí eu venho em DHCP, fecho aqui. Venho aqui, config, fecha a internet DHCP, venho aqui de novo, config, fecha a internet DHCP. Se eu tivesse copiado já no DHCP, ele teria sido mais rápido ainda. Então lembre-se quando vocês forem copiar, ó, 10.10, ó. Config, fecha a internet DHCP, config, fecha a internet DHCP, config, fecha a internet DHCP. Olha, termina, pessoal. Config, fecha a internet, DHCP. Perfeito. Pronto. Então eu sei agora. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Agora, se eu ligasse aqui um cabo de um switch pra cá, daqui pra cá, vocês iam perceber que ele não ia funcionar, tá? Vamos fazer um teste. Lembrando, pessoal, que pra ligar switch em computador, a gente usa o cabo direto. Pra usar, é o mesmo cabo pá trançado, tá, pessoal? A diferença é que aquele pá trançado ele pode ser feito de maneiras diferentes, que é essa maneira direta que eu tô falando, e a maneira invertida. Então a invertida, ela vai ser usada apenas quando eu quero ligar switch em switch. Aí vai ficar esse tracejadozinho aí, ó, tá? Mas uma coisa interessante que é hoje a maioria dos switches nem precisa mais disso. Ele já entende qual é o tipo do cabo e ele se adapta ao cabo. Então vocês vão acontecer situações de você ligar um switch e outro switch, que pode ser tanto cabo direto como cabo invertido, tá? Então, ó, vamos fazer um teste. Eu quero pingar aqui, eu vou vir na minha máquina e vou pingar pro servidor. Prompt. Vou dar um ping 10.10.0.2. Estou pingando, ó. Agora eu vou tentar pingar lá para outra rede, ó. 10.0.0.2, né? Não vou conseguir, ó. Então mesmo ligado, não existe conexão. E aí, pessoal, que vem o grande pulo do gato, certo? Existe um equipamento, vou acabar esse fio aqui. Existe um equipamento que foi criado e é graças a ele que existe a internet, que é o roteador. O que o roteador faz? Ele faz o roteamento entre redes diferentes. Então, se eu tiver redes diferentes, eu consigo criar regras dentro dele, que é exatamente esse roteamento, para conectar redes de diferentes formas. Então, eu venho aqui, ó, Network, vou escolher um roteador aqui, ó, e vou colocar no meio aqui. Esse é o cara, pessoal. Esse é o cara. Então, ele tem aqui praticamente só duas portinhas, né? Mas aqui eu posso personalizar ele também, mas não é uma coisa que a gente vai precisar agora, não. Venho no meu raiozinho, vou escolher um cabo, vou ligar aqui, ó, da porta Gigabit Ethernet para esse cara. E vou ligar novamente desse cara para esse cara. Opa, perdão. O switch, né? Para esse cara. Ah, o tá vermelho, o que aconteceu? Calma, pessoal, o equipamento está desligado. Ou tá ligado? Tá ligado. Deixa eu ver aqui Ah, é porque a porta tá desligada, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer então? Primeira coisa. Eu tenho aqui, ó, três cabos de rede, tá vendo? 3 portas de rede, ó. Como é que eu vou saber qual porta de rede é desse lado de cá e qual porta de rede tá ligado do lado de cá? Só você colocar o mouse aqui em cima, ó. Só pra... Ó, tá vendo, ó? Gigi 000 é a que tá ligado pro lado de cá. Então eu venho aqui, ó, Gigi 000. Então a Gigi 000 pertence à rede 10.0.0.1. Lembra lá que eu falei que o dispositivo concentrador vai ter 1? E a rede é 255.255. Perfeito, ok. Vou ligar a interface. Liguei, o lado de lá já vai ficar verdinho, ó. Tá negociando. Agora eu venho do lado de cá. Agora eu boto o mouse. Esse aqui é a Gigi 001. Então eu venho aqui, ó, Gigi 001. Aí aqui a rede já é 10.10.0.1. 255.255.0. Então vou ligar também. E aí já começam a conversar.
Olha que o negócio tá ficando bom, hein? Eu queria tanto poder mover aqui, o negócio tão, uma coisa tão fácil. Esse software, pessoal, é meio chatinho às vezes, sabe? Eu tenho que ficar usando barrinha e tal. Então, mas ele é legal. Ó, ficou verdinho, tá ficando, terminando aqui. Vamos tentar se comunicar? O que eu vou fazer primeiro? Vou voltar de novo aqui. Eu estou do lado direito, então eu estou na rede 10.10.0.2. Esse aqui eu consigo pingar, porque é o servidor do lado direito, ó. Pingando. Perfeito. Agora eu vou pingar pro roteador. Vamos ver se eu tenho conexão com o roteador. Também tenho conexão com o roteador. Agora, pessoal, agora vem a grande questão. Eu tenho uma porta de rede aqui, e eu tenho do outro lado a outra porta de rede, que está configurado 10.0.0.1. Será que eu consigo já ir de um lado para outro? Será? Vamos tentar. Ping 10.0.0.1. Vamos ver. Não vai. Tá? Por que não vai ainda? Mesmo que eu esteja ligado. Porque, pessoal, a gente não fez as configurações ainda de rota. Aí eu posso ter rotas estáticas, tá? Onde eu vou adicionar manualmente. E eu posso ter também as rotas dinâmicas. A rota dinâmica é uma rota meio que automatizada, tudo aqui para ele funcionar. Então eu vou adicionar uma rota estática, onde eu vou representar o seguinte: todo mundo que vier do 10.0.0.0, que tem a máscara 255.0.0, ou seja, lembra lá que eu falei do zero, que o zero representava toda a rede? Então automaticamente todo mundo que está vindo do meu lado direito, eu quero que o roteador encaminhe para o lado esquerdo, que é o 10.0.0.0. Aqui, a zero aqui veio a rede. Então, ó, todo mundo que vier da rede 10.10.0.0, eu quero que ele adicione uma rota de comunicação, ou seja, o próximo ponto vai ser o 10.0.0.0. Agora, em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o oposto agora. Todo mundo que vier da rede 10.0.0.0, eu quero que ele encaminhe para a rede 10.10.0.0. Pessoal, pode parecer um pouquinho complicado? Pode. Mas é só como se você estivesse colocando aqui no roteador endereços. Ó, quando vier um pacote do lado direito, encaminhe para o lado esquerdo, encaminhe para os seus amigos da outra rua, né? Como se fosse ruas diferentes. Lembra lá das ruas? É como se eu estivesse fazendo aqui a ligação, o asfalto que liga uma rua com a outra. E aí eu preciso dizer, ó, a rua 10 é para a direita, a rua 0 é para a esquerda. Então ele vai analisar essa estrutura. Depois que eu coloquei aqui, pessoal, eu acredito que ainda não vai pingar. Pouca, tudo isso ainda não deu certo. Calma, jovem padawan. É porque eu acredito que esteja faltando o seguinte. Deixa eu clicar no navegador aqui. Fecha. Ó, CMD. Ó, se eu for pingar pra a porta daqui, ó, que é a 10.10, aliás, .0.0.1, ele não vai pingar ainda. Por quê? Porque o nosso servidor DHCP aqui ainda não está distribuindo uma coisinha chamada Gateway. Ou seja, o Gateway, ele vai ser chamado sempre que eu não souber ou não estiver tratando de um IP da minha rede. Então qual é a minha rede? A minha rede desse lado de cá, direito, é a 10.10.0.10. Quando eu colocar 10.0.0.1, ele não vai saber a quem perguntar. Então basicamente o gateway vai ser o IP do meu roteador. Então eu vou colocar 10.10.0.1, é o meu roteador, vou salvar esse cara, tá? E do outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Só que colocando no DHCP 10.0.0.1, que é o IP da porta de cá, ó. 10.0.0.1 e a 10.10.0.1, tá? Pro lado de cá, no caso, né? Vou salvar. Aí eu preciso agora vir num computador aqui, vou pegar esse primeiro. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em desktop, eu preciso zerar aquela configuração que foi configurada. Então a gente já sabe como fazer isso. Então ipconfig/release, ipconfig/renew. Vocês vão perceber que agora o default router aqui, ó, vai estar como 1 agora. Então quando ele estiver fora desse alcance aqui, eu quero que vá para esse cara. Agora sim, eu acredito que depois de 10.10, no caso eu vou 10.0.1, e eu acredito que ele vai conseguir. Vamos ver? Ah, voa lá! Tá aí, pessoal. Redes configuradas de máscaras de rede diferentes se comunicando. Vamos tentar do lado de lá, mesma coisa. Dou um desktop, ipconfig/release, ipconfig/renew. Peguei o gateway veio novo agora, que é o lado de lá, essa ponta de cá. Então, dá um ping agora para 10.10.0.1. Vá lá, funcionando, pessoal. Agora, se eu quiser pingar de uma máquina, dessa máquina aqui, qual é aquela máquina de lá? Ó, essa máquina aqui, qual é o IP dela? É a 10.10.0.10, né? Agora, se eu quiser conversar com ela, teoricamente, ó, fazer um teste. Opa. Ping 10.10.0.10, também vou conseguir. Ufa, pessoal, muita coisa. Pessoal, peço que vocês... Eu vou salvar isso aqui. Na verdade, eu não vou salvar. Não vou salvar. Eu quero que vocês baixem o Pocket Tracer. Façam exatamente isso aqui. Pessoal, quem não fizer isso aqui, pessoal, não vai aprender. Não vai aprender.
Porque isso aqui, pessoal, é que vai fazer você bater cabeça, você tentar entender. Você pode até ter visto e dizer assim, ah, eu entendi, beleza. Mas só quando você fizer na prática que você vai saber de fato se você aprendeu ou não. Então assim, eu te desafio, agora eu te desafio a você fazer tudo isso aqui na prática. Teve dúvida? Não entendi? Assiste a aula de novo. Se não entender, faça perguntas. Se mesmo assim eu não responder e não ficar claro, me chama lá no Discord, a gente bate uma call, a gente entra na videochamada e a gente aprende sobre isso aqui, beleza? Então, pessoal, é obrigação você saber disso aqui. Porque em algum momento você vai precisar fazer pivoting, você vai precisar fazer uma análise de rede, e se você não souber, você não vai conseguir fazer, beleza? Então, valeu, até mais e até a próxima vez.